Tudo bem? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa 13ª aula do curso de Imunologia Básica e hoje a gente adentra no mérito do reconhecimento da imunidade adquirida. Então, essa aula ela vai basicamente lançar as bases de como se dá o reconhecimento pelos linfócitos T e a partir desse reconhecimento a gente vai compreender como que se dá toda a resposta imune adaptativa propriamente dita. Então, na 13ª aula, em especial, a gente comenta sobre o TCR, que nada mais é do que o receptor de linfócito T. Posteriormente, na 14ª aula, a gente vai comentar sobre o MHC, que é o complexo de histocompatibilidade principal, tá bom? Então, como que a nossa aula está estruturada? A gente faz aqui um pequeno destrinchamento aí do que a gente viu anteriormente, a gente recapitula alguns conceitos essenciais, partindo aí para o receptor de linfócito T, nesse caso o TCR propriamente dito, e a gente vai compreender como que se dá a base molecular da especificidade, na resposta imune adaptativa. Nesse sentido, a gente vai entender o porquê que o linfócito T ele é tão específico e direcionado ao antígeno. Consequentemente, para já fazer um gancho com a 14ª aula, a gente faz aqui uma prévia introdução do que é a apresentação antigênica via MHC e, por fim, eu apresento aqui as referências bibliográficas, direcionando vocês a qual melhor literatura para vocês aprimorarem os conceitos dessa aula posteriormente, tá bom? Como eu havia comentado com vocês anteriormente, quando a gente pensa na imunidade adaptativa versus imunidade inata, o que vai distinguir uma da outra é o seguinte: a resposta inata ela é extremamente rápida, ela se dá em torno de horas, só que ela reconhece um leque limitado aí de patógenos, de antígenos, e consequentemente a resposta ela acaba sendo muito geral. Mas em contrapartida, quando a gente pensa na imunidade adquirida ou adaptativa, se assim preferir, ela torna-se extremamente específica, direcionada, mas em contrapartida ela é um pouquinho mais demorada para que ela aconteça. E eu havia comentado previamente com vocês ainda que o principal protagonista quando a gente comenta da imunidade adaptativa, especialmente, é o linfócito T. Nesse sentido, pensemos que existem duas classes de linfócitos T de interesse para que a gente consiga aí compreender a imunidade adaptativa. Nesse caso, é o linfócito T helper, que comumente nós conhecemos como linfócito CD4, e o linfócito T citotóxico, ou CTL, que é o CD8. E aí, provavelmente, vocês devam estar se perguntando, professor, da onde que deriva esse nome aí CD? O que é CD? CD, basicamente, gurizada, nada mais é do que cluster de diferenciação, ou seja, seria a especificidade de reconhecimento antigênico que é presente nessa linhagem de linfócito T, tá bom? E como que se dá esse reconhecimento aqui? De duas maneiras. Você pode ter um reconhecimento indireto, mas em contrapartida você tem o reconhecimento que é mediado pelo complexo MHC peptídeo TCR. Ou seja, a gente vai perceber que existe algumas maneiras que o sistema imunológico utiliza-se para chegar até o linfócito T e falar, olha, eu preciso que você elabore uma resposta frente a isto, tá bom? E nesse sentido, o que é importante nós destacarmos aqui em especial? Como visto anteriormente, a gente sabe que os receptores da imunidade adaptativa, eles pertencem a uma superfamília aí que a gente chama de superfamílias das imunoglobulinas, que nada mais é do que glicoproteínas que estão presentes ali na membrana plasmática, seja de um linfócito B ou seja de um linfócito T. Nesse sentido, quando a gente comenta que essa imunoglobulina está ligado à membrana plasmática de um linfócito B, nós temos aqui o contexto de um BCR, ou seja, um receptor de célula B. Mas em contrapartida, quando a gente pensa em especial aqui no receptor de célula T, ou seja, essa imunoglobulina presente na membrana plasmática de um linfócito T, nós temos o contexto aqui de TCR. Tranquilo? Percebam que existe aqui uma diversidade de várias imunoglobulinas. Ó, a gente tem um anticorpo, nós temos aqui o BCR, TCR, tem MHC de classe 1, CD4, CD28, ICAM e por aí vai. E aqui é interessante nós destacarmos em especial o contexto do linfócito T, que no caso aqui, ele é constituído por duas cadeias, ó. Eu tenho uma cadeia que a gente chama de cadeia alfa e tem-se a cadeia beta. E dentro
dessas cadeias alfa e beta, nós temos aqui uma região que a gente chama de região variável, que é basicamente o sítio de ligação do antígeno, que é um local único. Além disso, é importante nós destacarmos que existe aqui alguns domínios dentro desse receptor. Ó, eu tenho domínios variáveis dentro da cadeia alfa e beta, eu tenho 3 regiões CDRs, para quem não se lembra, é basicamente aquela região hipervariável, tá? E percebam que é 3 CDRs em cada cadeia. E ainda é interessante vocês saberem que é constante, faltou um N aqui, perdão. Percebam que cada linfócito T possui aqui um TCR com uma forma específica de reconhecimento do complexo antígeno MHC, tá bom? E, consequentemente, mediante esse processo de apresentação, ele pode ser aí clonado mediante a sua ativação. É importante ainda nós destacarmos que quando a gente comenta do linfócito T, desse receptor do TCR, ele apresenta aqui um complexo, ou seja, ele apresenta algumas subdivisões aqui, algumas coisas que também auxiliam, dentre as quais eu destaco aqui o CD3. O CD3 é justamente uma glicoproteína que também é atrelada com uma sinalização intracelular. E além disso, é interessante nós destacarmos aqui a cadeia zeta, que também faz uma sinalização intracelular. Percebam que a cadeia zeta está aqui, ó, ancorada na membrana plasmática, mas boa parte dela está aqui no citoplasma. Então, você tem uma sinalização propriamente dita aqui a nível de citoplasma. Percebam em contrapartida que o CD3 ele apresenta aqui uma cauda muito pequena e está ancorada aqui basicamente na membrana plasmática, tá bom? Ah, outro detalhe interessante a ser destacado, que essas cadeias elas estão unidas entre si mediante ligações de hidrogênio, certo? O que é importante nós destacarmos ainda aqui em especial. Lembra-se que eu havia comentado anteriormente que eu tenho um linfócito T, CD4 e CD8, que são aí basicamente os clusters de diferenciação, que basicamente são correceptores aqui, que são indispensáveis para a ativação aqui do TCR. Nesse sentido, o que eu quero que vocês entendam de antemão é que tanto o CD4 quanto o CD8 são importantíssimos para que aconteça aqui uma complexação ao complexo antígeno-anticorpo, antígeno MHC, perdão, e consequentemente é importante já destacar que o CD4 ele se liga ao MHC de classe 2 e o CD8 ele se liga sempre ao MHC de classe 1, tá bom? E nesse sentido, a partir dessa premissa do cluster de diferenciação, nós temos aqui o linfócito T CD4, que no caso é o T helper, ou o CD8, que no caso é o linfócito T citotóxico. E a gente vai perceber que cada um deles tem um mecanismo de ação diferente. Então, nesse sentido, destaco aqui para vocês que aqui a gente tem a estrutura tanto de um linfócito CD4 quanto do CD8. Percebam que a única coisa que diferencia-se aqui é justamente esse correceptor, esse cluster de diferenciação, se é CD4 ou CD8, tá bom? E nesse sentido, ainda é importante destacar-se que aquela mesma premissa que nós vimos na 12ª aula, que era justamente todo aquele processo de recombinação VDJ presente em linfócito B e, consequentemente, aí nas imunoglobulinas, também vai ser válido aqui para o linfócito T, e em especial para o TCR, tá bom? Ó, aqui tem um caso da cadeia beta do TCR, que está localizada aqui no cromossomo 7, apresenta aí 620 quilobases, tá? E aqui, basicamente, perpassa pelaquela mesma premissa que nós comentamos anteriormente, que é da recombinação VDJ, tá? Eu não vou me adentrar muito aqui nesse mérito, mas é importante destacar-se que a mesma premissa que foi válido anteriormente no nosso curso, vale aqui, que é da recombinação somática. Então, percebamos aqui de antemão, ó, que aqui você tem a cadeia alfa-beta dos receptores de linfócito T, que no caso é o TCR. Percebam aqui, ó, o número de regiões de genes de pares aqui variável, a junção de diversidade e o total de diversidade. Percebam que a diversidade é muito alta aqui, né, ó. Tá? Então, tem aqui todas as premissas associadas a isso, tá? E, além disso, o que é interessante nós descobrimos aqui ou destrincharmos com mais cuidado.
O linfócito T, como eu havia comentado lá na nossa primeira aula, ele não matura na medula óssea, mas sim num outro órgão que nós chamamos como timo. E é interessante ainda destacar que o linfócito T ele precisa passar por etapas de desenvolvimento. Então, consequentemente, o linfócito T, durante o seu desenvolvimento, ele vai sendo apresentado a antígenos próprios e não próprios. E a depender da reatividade ao próprio ou não próprio, ele vai sofrer aí processo de indução à apoptose ou não, tá bom? Então, como que se dá aqui os estágios de desenvolvimento do linfócito T? Ó? Nós temos aqui uma célula tronco precursora, que está lá localizada na medula óssea. A partir dela, nós temos aqui uma célula pró-T, depois pré-T, a duplo positiva, a simples positiva, que é uma célula imatura, e aí nós temos aqui a célula T madura naive, ou seja, aquela célula que ainda não teve contato com o antígeno. Percebam que vai passando aqui por vários processos ao longo do desenvolvimento do linfócito T. Ó. Você tem a priori ali localizações que estão na medula óssea, depois tem tudo isso aqui acontece lá no timo e depois tem a periferia. Então, a periferia nós podemos pensar, por exemplo, um linfonodo. E aí, ó, vai acontecendo recombinação da cadeia beta, recombinação da cadeia beta, alfa, e por aí vai. E, consequentemente, durante esse processo, vai tendo vários checkpoints para ver se existe uma resposta a um antígeno, tá? E aí, ó, teoricamente, a gente espera que até o estágio de pré-T não tenha nenhuma resposta ao antígeno. Mas, em contrapartida, quando tem aqui o duplo positivo, eu vou ver se tem uma seleção positiva ou negativa, ou seja, será que responde com um antígeno próprio? Será que responde com antígeno não próprio? E a partir disso a gente vai ter aí a maturação ou não desse linfócito. Então percebam que ao longo desse processo vai tendo aqui a expressão de vários correceptores aqui na membrana do linfócito T e consequentemente a gente vai vendo se existe aqui alguma reatividade ao próprio, certo? E aqui nesse sentido percebam que existem vários eventos que estão atrelados aqui com os receptores de linfócito T. Então, ó, tem a região V, a diversidade, a transcrição de atividade, recombinação somática, hipermutação somática, expressão de IgD e IgM, tá? E aí é importante nós destacarmos isso, ó. Em especial, percebam que esse processo de recombinação somática e hipermutação somática acontece em linfócito B, mas em contrapartida não acontece em linfócitos T, tá? E aí é importante nós destacarmos isso daqui em especial. Tem algumas coisas que são próprias tanto para linfócito B quanto T, mas para linfócito T não acontece, tá bom? Outro aspecto interessante a ser destacado é que, como eu falei anteriormente para vocês, ao longo de todo esse processo vai havendo aí vários checkpoints para ver se acontece. Então, por exemplo, lembram-se daquelas proteínas que eu falei das RAGs, que são justamente as proteínas que estão lá, que vão encontrar aquelas regiões palíndromicas para fazer aí esse processo. Se eventualmente, durante isso, acontecer alguma coisa, a gente pode induzir esse linfócito T a entrar em apoptose ou tentar recorrigir isso, tá? Mas se eventualmente acontecer alguma coisa durante esse processo, não expressar CD3 ou etc., a gente pode ter uma imunodeficiência primária. Dentre as quais eu comento para vocês a síndrome de George, que é uma síndrome na qual você tem uma atrofia no timo e, consequentemente, isso compromete o desenvolvimento do linfócito T. E, consequentemente, a resposta imune, que depende basicamente do linfócito T, acaba sendo extremamente comprometida. E, por extensão disso, digo que toda resposta adaptativa é comprometida consequentemente, tá bom? E aí, uma premissa para que a gente consiga comentar na próxima aula é que o reconhecimento do antígeno para o linfócito T, ele se intermedia basicamente por duas coisas. Pelo BCR, ou seja, o linfócito T, o receptor de linfócito T, ele consegue fazer um reconhecimento direto de várias estruturas químicas, então o anticorpo consegue atacar o antígeno. Mas, basicamente, o que é interessante nós destacarmos em especial? Que a gente tem aqui uma estrutura chamada de MHC, que é o complexo de histocompatibilidade principal, que é justamente uma glicoproteína que é expressa aqui, geralmente, na membrana de
células apresentadoras de antígenos, tá? Então aí a gente já sabe que as células apresentadoras de antígeno profissionais são quem? O macrófago, o linfócito B e as células dendríticas. E aí elas conseguem fazer com que a gente consiga carrear um pedaço aí do antígeno, que no caso seria o epítopo, para fazer com que o linfócito T, em especial e mediante o TCR, consiga reconhecer isso, tá bom? Como referência básica, eu utilizei principalmente aqui o Imunologia Celular e Molecular, a nona edição, tá? Recomendo que vocês iniciem a priori com Imunologia Básica, ele é bem direto e reto, e posteriormente vocês utilizem aqui do Imunologia Celular e Molecular, tá bom? Muito obrigado e até a nossa 14ª aula.